Vamos ler um texto, primeira epístola de João, 3 versos apenas, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, versos 1 a 3, primeira epístola de João, capítulo 3, versos 1 a 3, vamos ler esse texto, por aqui vamos caminhar na leitura, e consequente exposição da palavra do Senhor, nessa noite que Ele nos concedeu, não é? Noite preciosa de adoração. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1 a 3, eu quero tratar com os irmãos sobre o tema graças ao amor de Deus, nós somos filhos. Graças ao amor de Deus, nós somos filhos. Vamos ler o texto? Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1 a 3, está na tela. Encontraram aí também ou não? Sem olhar na tela, hein? Vamos lá, diz assim o texto da palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que bênção. E assim mesmo, olha o que diz aí, se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Assim como Ele é puro. Nós vamos caminhar por aqui sobre essa perspectiva, sobre esse tema, não é? Graças ao amor de Deus, nós somos filhos. Meus irmãos, primeira epístola de João, no capítulo 3, o apóstolo aqui, João, ele nos ensina que agora em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, é claro. Eu estou aqui no tema já dizendo isso a vocês. O próprio texto, basta uma leitura para nós sabermos acerca de que ele está sendo taxativo em falar isso. Contudo, tem um porém aí, tem um todavia, não é? Tem uma vírgula nesse negócio. A comprovação de que nós somos filhos de Deus se dá por meio da nossa obediência. Ela não está à parte da obediência que nós devemos ter à sua palavra. Um filho de Deus, de fato, ele não caminha à parte da palavra de Deus, deixando de largo a palavra de Deus. Ele não condiciona a sua vida em prática, e aí você poderia até colocar no processo de santificação também, nesse meio, a parte daquilo que a palavra de Deus diz. É lógico que isso são frutos de obediência, são evidências salvíficas. Repito mais uma vez, eu falei no ato litúrgico, não é que as nossas obras, não, de forma nenhuma, a Bíblia categoricamente deixa isso de largo. As nossas obras não nos salvam. Aliás, a Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia, são como panos podres perante Deus. As nossas melhores, se assim eu posso dizer, tá certo? E veja, mas não quer dizer que nós não devamos caminhar em obediência ao Senhor, não devamos caminhar naquilo que o Senhor nos chamou para caminharmos, através da sua vontade preceptiva do Senhor, a Bíblia, palavra do Senhor revelada, não é? Do Gênesis ao Apocalipse, ao nosso coração. Então, é claro que quem permanece amando a prática do pecado, não é? Em primeira instância, é claro que a salvação não pertence a nós. Jonas capítulo 2, verso 9, claramente diz que a salvação pertence ao Senhor, mas quem ama a prática do pecado, quem condiciona o seu coração na prática do pecado conscientemente, sem desejar uma mudança, sem desejar ter de fato essa convicção, sem ter esses olhos abertos pelo próprio Espírito Santo de Deus, é claro que não é filho de Deus. Evidentemente que não é filho de Deus. Quem permanece amando a prática do pecado, os prazeres do mundo, as questões do dia a dia, que nos afastam da presença de Deus, que condicionam-nos, né? Fora a presença de Deus, certamente não é filho de Deus. Ou, como eu disse a vocês, eu não posso taxar e dizer que essa pessoa não será salva. A graça, nós cremos que ela é irresistível.
Mas o que eu estou dizendo é, numa vida prática, numa vida de caminho, não é verdade? Pecaminosa, numa vida sem mudança, sem sequer, não é? Um olhar voltado ao Senhor, condiciona que a pessoa de fato está caminhando, não como quem é trigo, mas como quem é joio. Se estiver, claro, dentro do seio da igreja, vamos colocar assim, e definamos igreja entre denominação, 4 paredes, e igreja corpo de Cristo. Eu disse para vocês esses dias atrás, na igreja corpo de Cristo, não há sequer joio, só tem trigo na igreja corpo de Cristo. Agora, na igreja, 4 paredes, denominação, por qualquer que seja ela, existe joio. A própria palavra de Deus nos diz isso. O que eu estou dizendo aqui é que, como é característico, o próprio João aqui está abordando o tema, claro, inicialmente também, do amor ao próximo, e que qualquer cristão que não amar ao seu irmão, também não nasceu de novo. Ou seja, não foi regenerado, não foi vivificado, continua morto em seu delito e pecado. Né? As Escrituras Sagradas exigem, então, inclusive, que este amor aqui seja prático e não apenas verbal. Ultimamente, né, estou falando isso no evangelicalismo brasileiro. Eu não estou falando excepcionalmente aqui nessa igreja, na igreja XYZ, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando dentro do evangelicalismo brasileiro. Ultimamente, o que nós temos visto é uma coisa somente verbal. Só se fala que ama a Deus. Se fala, às vezes, que são filhos de Deus. Se fala que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, não é? Como a si mesmo. Mas na questão prática, isso aqui é totalmente diferente. Então, procedendo dessa maneira aqui, nós teremos, claro, tudo isso que João nos instrui nesse capítulo 3, amar ao Senhor acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, mas além de tudo isso, caminhar em conformidade e obediência àquilo que a vontade perceptiva do Senhor revela aos nossos corações. Ou seja, a Bíblia, que é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Veja, eu vou citar isso mais uma vez. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Tudo bem? Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Para nós, única regra de fé e prática. Inspirada, inerrante e infalível. Então, esse capítulo aqui 3 de 1ª Epístola a João, nós temos uma espécie de esboço natural. É uma divisão natural do texto. Se você ler com mais calma em casa, não é? No capítulo 3, dos versos 1 a 6, ele trata exatamente disso. Que nós somos filhos de Deus. Se você ler depois do verso 7 ao verso 10, ele faz uma distinção. Aí ele distingue, não é? Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Se você ler do verso 7 a 10. Depois, numa divisão ainda natural desse capítulo, versos 11 a 16, ele trata categoricamente disso que eu acabo de falar, do amor ao próximo. Ele trata dessa questão de nós amarmos o próximo. Verso 17 a 19, ele fala da prova do amor, que deve ser uma atitude prática e não verbal, como eu acabei de dizer aqui a vocês. E no verso 20 a 24, ele fala da confiança com que nós devemos ter em Deus, não é verdade? Ele fala isso, ele esboça isso, ele traz isso, inspirado por Deus, evidentemente, ao nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, nós conhecemos, e você certamente já ouviu, um adágio popular comum de nós ouvirmos, não é? Das pessoas falando por aí afora, que eles falam assim, geralmente está ali numa conversa, não é? Alguma coisa assim, e as pessoas falam, mas eu também sou filho de Deus. Já ouviram isso? Já ouviram falar isso? Ou, todos nós somos filhos de Deus, não é verdade? É um adágio popular, virou uma linguagem popular, as pessoas falam isso, à torta e à direita. Nós ouvimos aqui as pessoas utilizando essa espécie aqui de jargão, né? Essa espécie de ditado, de adágio popular, muitas vezes, para justificar as suas atitudes erradas. Sim ou não? Geralmente é assim. A gente ouve, não, mas é como se fosse assim, trazendo aqui para a juventude. Deus passa um pano, sabe aquele negócio? Eu também sou filho de Deus. Olha, eu também, Deus sabe que eu erro. Meus irmãos, as pessoas usam isso daqui como um amuleto, como uma espécie de querer justificar justamente as suas atitudes erradas, os seus pecados. E elas estão enganando-se em pensamento, né, de que Deus compreende e faz vista grossa aos seus pecados, sendo que a própria palavra do Senhor diz que o que faz separação entre nós e Deus são as iniquidades, ou seja, os pecados. O próprio profeta Isaías, também inspirado por Deus, disse isso, né, diz isso a nós temos isso na palavra do Senhor, na nossa Bíblia aí na mão, seja ela impressa no celular, aqui quando reproduzido na tela, está lá. É o que faz separação entre nós e Deus. Isso não serve para justificar a nossa vida, dizendo, não, mas eu sou filho de Deus, então tudo bem, eu posso pecar, e aqui eu estou falando de um pecado consciente, de um pecado proposital,
até porque todos nós pecamos, não há sequer um justo, não há alguém que possa dizer, eu não sou pecador, porque se você assim o falar, que não é pecador, a própria Bíblia Sagrada o chama de mentiroso. A própria Bíblia Sagrada diz que Cristo é mentiroso, você diz que Cristo é mentiroso. Então nós somos pecadores. Espero que como filhos de Deus, regenerados que somos, não pequemos voluntariamente, conscientemente. O que aqui estou dizendo é exatamente num pecado consciente, voluntário. As pessoas pecam, não se arrependem, ferem a santidade de Deus, ofendem ao Senhor soberano, Rei do universo, Criador e sustentador de todas as coisas, e dizem, olha, eu também sou filho de Deus. Acaba aí nessa frase. Todos nós somos filhos de Deus, não é? Infelizmente, muitos por aí afora, irmãos, compreendem que se não houver aqui convicção de pecado, arrependimento sincero e confissão, não é, desses tais pecados por intermédio da pessoa de Cristo Jesus, está tudo bem, para elas está tudo ok, está tudo normal, vamos caminhando. Basta que eu venha no domingo na igreja, basta que eu vou no domingo, né, na igreja protestante, basta que eu vou no domingo numa missa que se quer, basta que eu esteja num seio religioso de alguma religião, que está tudo bem, Deus compreende. Na verdade não, Ele é totalmente contrário ao pecado. Como disse, o pecado é o que faz separação entre nós e Deus. No ato litúrgico do culto, que costumeiramente nós fazemos, nós temos esse momento de contrição, não protocolar, não para chegar aqui para encher culto, para passar tempo do culto, para que a gente curve a nossa cabeça e fique pensando no jogo do Palmeiras e Corinthians, e eu espero realmente que tenha empatado, porque eu sou São Paulino, tá certo? Então olha só, quebrando o gelo aqui com vocês, mas veja, não é para isso, não é nesse sentido que nós devemos caminhar. Nós estamos aqui na igreja justamente para servir ao Senhor e ao desaguar da nossa vida na semana. Na semana inteira, como é que nós temos nos portado como filho de Deus? Como é que nós temos nos portado? Aqui é o desaguar, simplesmente é a reunião no nosso quartel-general, vamos colocar assim, onde nós recebemos instruções para continuar, né, no mundo afora, sendo luz e sendo sal. Esse é o cenário. E veja, há pessoas que acham que não precisam fazer isso. E pessoas que estão no seio da igreja, quatro paredes, e pessoas que não estão no seio da igreja, ímpios, que estão aí afora, que pensam que não precisam se arrepender. Nós até anunciamos a condição, não é, em que o homem está, nós anunciamos a condição de que ele precisa se arrepender, nós anunciamos a condição de que ele precisa de Cristo, como seu único, exclusivo, eterno, suficiente Salvador, como Senhor, como mestre de suas vidas, e às vezes elas falam, não, eu sou filho de Deus, basta que eu vá no circuito religioso, ou não. Antigamente tinha o católico, quando eu digo católico, é claro, eu estou falando romanista, né? O católico apostólico romano tinha um não praticante, vocês lembram disso? O católico não praticante. Hoje inventaram esse negócio de protestante, cristão, evangélico, não praticante. Meu irmão, não existe isso. Não existe isso. Percebe? Essas questões, elas têm permeado o evangelicalismo, principalmente brasileiro. Percebe o que eu estou dizendo? Fora também tem essas mazelas do Brasil, mas principalmente no Brasil. O Brasil é um campo fértil para essas questões. O Brasil tem se tornado aqui um campo de crescimento na teologia daquilo que eu inventei ali, né, um dia ali na teologia chamada teologia do alojamento, né? A gente aloja coisas para nós, não é? Teologia da acomodação. A gente traz coisas para nós, acomoda coisas para nós como se isso fosse o evangelho, e não é o evangelho. Percebe? E eu estou dizendo sobre a perspectiva para vocês de que graças a Deus nós somos filhos, mas ser filhos implica numa série de situações. A Bíblia é categórica em nos afirmar que aqueles que amam o mundo e suas mazelas, não é? Seus interesses enganosos, seus interesses aqui espúrios, suas, vamos colocar assim, cumbucas, sabe? Aquelas guarnições recheadas de comportamentos, de culturas, de ideologias pecaminosas, esses que amam isso, não têm o amor do Pai em si. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra do Senhor, revelada a nós. Ela diz que nós não temos isso, se amamos o mundo e suas mazelas, os comportamentos pecaminosos do mundo. Deus não compactua com tais valores pecaminosos, e muito menos aqui, isso se preceitua através do Deus Santo. Não é Deus que preceitua. Não, eu sei que eles são pecadores, tudo bem. Absolutamente não. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, nós estamos lendo o capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 e verso 16, acho que vai ser reproduzido aqui na tela. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 e 16,
Olha esse texto, vocês conhecem claramente, sabem de cor, não é? Não ameis o mundo, ou seja, o sistema do mundo, o padrão do mundo, os valores do mundo. Não amei o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o que acontece? O amor do Pai não está nele. É a Bíblia que está dizendo isso. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede de onde? Do mundo. Não é um caminho que os filhos de Deus devem permear, devem seguir. Como nós temos ciência de que para um genuíno servo de Deus, filho de Deus, vamos colocar assim, não é? Sobre essa perspectiva, a Bíblia, como nossa única regra de fé e prática, nós nos baseamos no que ela diz, não no que o mundo diz. E às vezes, meus irmãos, tem pessoas dentro do ambiente religioso, sejam eles pastores, sejam eles padres, qualquer líder religioso, sejam membros, não é? Sejam oficiais da igreja, tem pessoas dentro da igreja, quatro paredes, que pregam um evangelho diferente do que o evangelho, do que a Bíblia diz. Preceituam por valores e princípios do mundo, abarcam para dentro da igreja e estão instruindo as pessoas de forma equivocada. Jesus nunca disse o que muitas pessoas têm ensinado. Deus nunca instruiu o que muitas pessoas têm caminhado por aí. Deus nunca fez isso. E repito, irmãos, aonde a Bíblia não tem voz, nós devemos ser surdos. Aonde a Bíblia não tem voz, nós devemos colocar um tampão nos nossos ouvidos, sabe? Para nós não escutarmos vozes espúrias no mundo. Essa é a genuína palavra do Senhor. Este é o evangelho do Senhor. Percebe? Nós não temos, por particularidade, como pregar simplesmente para agradar o nosso coração. Desesperadamente o nosso coração é corrupto. Ele é enganoso. O nosso coração falha. O nosso coração, o homem, no seu estado natural, ele nunca vai optar, se a gente pode dizer assim, escolher Deus, mas de forma nenhuma. Nós vamos optar sempre para o lado do pecado. Nossa inclinação no homem natural é sempre para o lado do pecado. É por isso que, quando somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, e o Espírito Santo habitando dentro de nós, esse selo, esse penhor, nos faz inclinar às vontades de Deus, nos ajuda quando nós necessitamos exatamente compreender essas questões. Quando nós olhamos o que realmente está escrito na Bíblia, meus irmãos, nós vemos que os homens, eles são criaturas de Deus. Se você pegar aquele texto de Marcos, um texto áureo de missão, né? O pessoal usa, né, Joel? Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura, não é verdade? Quando nós olhamos aqui o que realmente está escrito na Bíblia, homens e mulheres, né, de forma geral, todos eles são criaturas de Deus, que somente se tornam filhos de Deus quando entregam as suas vidas inteiramente ao Senhor, conforme diz João capítulo 1, verso 12. Aí você pode pensar, mas eu que dou o passo, eu que entrego minha vida ao Senhor? Irmão, o próprio João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Senão nem isso nós conseguiríamos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Foi Deus que nos vivificou através da ação regeneradora do Espírito Santo. É por isso, inclusive, que nós podemos o amar. É por isso que, inclusive, nós podemos falar, não, veja, eu aceito a Cristo. Mas, na verdade, é Cristo que nos aceita. Percebe isso? Então, note essas questões. Nós saímos do estado de mortos de delitos e pecados, criaturas de forma geral, que ofendemos, transgredimos a lei de Deus em Adão, não é verdade? E passamos a ser filhos do Senhor, de Deus, não é? De Deus Pai, adotados por Ele, quando a graça dele vem sobre nós e nos regenera e nos vivifica. Percebe? Então João corrobora com essa verdade aqui sobre a filiação, ou a nossa filiação, né? Em Deus, em Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus, trazendo algumas lições preciosas acerca desse assunto para nós. E nós vamos caminhar nela aqui agora. Tudo bem? Olha lá, expositivamente em primeiro lugar. Olha só, a palavra de Deus, irmãos, nos ensina o que é de fato ser tornado um filho de Deus. Não é me tornar um filho de Deus, eu não tenho essa condição. Eu sou tornado filho de Deus, pelo próprio Deus. Percebe? Olha só, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1, o texto principal que nós lemos. Olha o verso 1, aliás, capítulo 3, verso 1, né, da primeira epístola de João. Olha o que está escrito. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filho de Deus. E de fato, somos filhos de Deus.
Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Irmãos, esta realidade nos mostra, nos ensina, nos instrui o que é de fato ser tornado um filho de Deus. João aqui, através desse texto, repito, inspirado por Deus, traz a verdade sobre o que os filhos de Deus são. Deus nos adota como seus filhos quando nós recebemos Cristo, não é? Ou somos recebidos por Cristo, através de Ele ser o nosso único, suficiente Salvador. O nosso irmão João, nesse pequeno texto, no verso 1 aqui, ele nos dá a cartilha, vamos dizer assim, da instrução divina. Ele nos traz aqui o livreto, não é, da instrução divina. Em primeiro lugar, ele fala que, nesse mesmo verso, é resultado do amor que Deus fez por nós. Nós sermos transformados, tornados em filhos, é resultado do grande amor de Deus. Em segundo lugar, aqui, é uma realidade para aqueles que já creram em Cristo Jesus. E não a parte fora de Cristo Jesus. Por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Terceiro lugar, faz com que nós sejamos aqui desprezados pelo mundo, pois o mundo desprezou também a Cristo. Nós estamos tomando nossa cruz diária, negando a nós mesmos, o evangelho de autorrenúncia, e seguindo a quem? O mundo ou Cristo? Nós estamos seguindo a Cristo. É claro que nós vamos ser desprezados, é claro que nós vamos ser condoídos, né, deixados de lado. Lógico, nós não temos alianças com o sistema do mundo espúrio. Na verdade, o Deus da aliança é que tem uma aliança conosco, né? A aliança eterna. Nós participaremos dela, não é verdade? Assim como fazemos sempre, todo segundo domingo do mês, na semana que vem, não é? O cálice da aliança eterna, reforçando, relembrando em memória de Cristo aquilo que de fato Ele fez por nós. O mundo não nos ama, irmãos. Nós não somos do mundo. O mundo não vai nos alisar, nos acariciar, fazer, não, tudo bem, pode. Claro que não. Sempre vai contra o Evangelho de Cristo. Sempre vai contra aquilo que Cristo ensinou. E não é o que nós temos visto por aí hoje. E não é o que nós já vimos nessa época que João escreveu isso. Sempre existiu. Nós não temos conchavos com o mundo. Não temos acordos com o mundo. Absolutamente não. Veja, um filho de Deus não deve... E aí o Madiel falou uma coisa muito interessante. Ele vai na mesma linha que eu, gostei. O filho de Deus, ele não deve esperar isso aqui, ó, aplausos do mundo. O filho de Deus não deve esperar isso. Não. Até porque quem recebe aplausos, não é? Como cenário do mundo, já recebeu o galardão. Aí a pergunta é este galardão que nós queremos? É este? Não é este. Percebe? Então o filho de Deus não deve esperar aplausos do mundo, não. Mas sabe o que você tem que esperar do mundo? Mas com muita alegria, pulando de alegria, rejeição. É filho de Deus? Olha, a rejeição vai ser algo que vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua vida. Tá certo? Vocês lembram do Sermão da Montanha? As bem-aventuranças? A última delas, o que fala lá? Bem-aventurados sois vós, quando perseguidos. Estão lembrados ou não? Falarem contra vocês, caluniarem vocês, mentirem contra vocês. Quando acontece isso, o que a gente tem que fazer, Jesus? Dar um salto de alegria, exultai, ele diz lá. Não é assim? Se der para dar uma cambalhota, eu não consigo mais, mas se você conseguir dar uma cambalhota de alegria por causa disso aí, dá uma cambalhota de alegria. Sabe por quê? Tem o resto do texto escrito lá. Sabe o que está escrito? Porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Tá certo? Mas quando isso acontecer, vocês fiquem tranquilos. Porque grande é o vosso galardão que está nas mãos dele, que está nos céus. Tá certo? O nosso galardão, que esperamos é isso de fato. Então veja, irmãos, quem será que deve caminhar dessa forma? Aqueles que são tornados filhos de Deus. Não esperando aplausos do mundo. Não esperando, né, acariciações do mundo. Lógico que não. E que maravilha, meus irmãos, é para aquele que foi adotado por Deus. Nós somos filhos adotivos, não é? Irmãos de Cristo Jesus, não é verdade? O nosso Pai Celestial nos adotou. Que maravilha para nós sabermos, irmãos, que isso foi através do sacrifício unigênito de Jesus, unigênito do Filho de Deus, né? Jesus. Veja, a doutrina da adoção é um dos pontos da doutrina da salvação. A doutrina da adoção, ela é fundamental, pois ela explica, irmãos, a comunhão que os redimidos, que os filhos, os tornados filhos, desfrutam
com seu Pai Celestial. Embora o mundo vai os rejeitar, embora o mundo vai nos abater muitas vezes, sim, mas por outro lado nós temos algo muito mais excelente, a comunhão com o nosso Pai Celestial. Nós temos o nosso próprio Deus nos guiando, nos conduzindo, nos acalentando o coração, nos carregando muitas vezes, não é? É assim. E veja, a graça salvadora, ela não apenas transforma homens que eram escravos do pecado em servos de Cristo. Às vezes as pessoas resumem muito a graça. Elas querem colocar a graça dentro de uma caixinha, tá certo? E falar, isto é a graça. Não, a graça não se resume apenas em transformar homens que eram escravos do Senhor, chamado pecado, né, em servos de Cristo. Não, mas ela também transforma nós que éramos servos do pecado, não é? Caídos do pecado, no lamaçal do pecado, em membros da família do próprio Deus. Nós somos membros da família real, divina. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Por que é que nós devemos caminhar em desconformidade com que a constituição desse reino, que é esta aqui, nos diz? Por que é que nós vamos caminhar fora do que a constituição do reino nos diz? A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, não é assim? Você sabe o que faz o embaixador? Sabe? O embaixador, ele está fora da sua pátria, geralmente, não é? Representando a sua pátria naquela outra nação, naquele outro país, geralmente é assim, defendendo os interesses, não é verdade, da sua pátria de origem. Meus irmãos, quando a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, tornados filhos de Deus, qual é o interesse que nós estamos defendendo? Qual é o interesse? Se não o interesse da constituição de fé revelada a nós, deste reino, a palavra de Deus, não é outro. Nós defendemos o interesse de Deus, não o nosso próprio. Percebe? E veja, irmãos, os adotados por Deus, eles são aqueles que foram redimidos dos seus pecados pela obra do Salvador. São aqueles aqui que foram regenerados pelo Espírito Santo e, além de regenerados, justificados, não é, por Deus, mediante não mérito próprio. Repito, não é pelas nossas obras, não são pelas nossas obras, mas pelos méritos de quem? De Cristo. Aliás, tem uma obra pela qual nós somos salvos, sim. É a obra de Cristo. Tá certo? Pelas nossas próprias obras, nós não somos salvos para nada, a gente não caminha um côvado sequer. Não acrescenta um côvado sequer à nossa vida. A medida de um côvado é do cotovelo até a ponta do dedo. É isso aqui, ó. A gente não acrescenta isso. Mas o próprio Cristo, irmãos, sendo inocente, não é? Cordeiro mudo, sem mácula nenhuma, verteu sangue na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser tornados filhos. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras é que nós somos sarados. Nós somos tornados filhos de Deus. Isso é alegria ao coração ou não? Isso te entristece ou te alegra? Nós somos tornados filhos de Deus. Irmão. E veja, queridos irmãos, não é? Aqueles que foram declarados justos por Deus nesse ato jurídico da justificação, tirou a nossa culpa, tirou a nossa pena, não é verdade? Descarregou a ira santa em Cristo Jesus, Cristo pagou, não é verdade? Ele também fala, ó, além de eu ter tirado vocês da pena final, além de vocês terem sido tirados da rota do lago de fogo, da rota do inferno, além disso daqui, vocês agora fazem parte da família celestial. Vocês têm assento na mesa de Deus. É o que estamos aguardando no dia da glorificação. Isso é o fato de ser tornado filho, irmãos. Benefício de nós sermos tornados filhos, de sermos adotados. Os adotados por Deus, eles desfrutam dos privilégios legais de serem filhos. Sabe quais são os privilégios? Sabe quais são? Estes adotados, estes que são tornados filhos, têm sobre si o nome do próprio Deus. Se você ler Apocalipse capítulo 7, verso 3, trata exatamente dessa questão. Olha só um benefício, o nome do próprio Deus. Que legal, não? Você pensa assim, poxa, eu tenho um sobrenome ali, quando casa, troca um sobrenome, outro. Mas veja, ter o nome do próprio Deus em si. Meus irmãos, olha esse benefício, que grandioso. Olha um outro, eles recebem um espírito de adoção, um espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. E não de escravidão. Um outro benefício. Mais um benefício, embora a adoção humana, aqui, permita-me, não seja uma ilustração adequada para exemplificar uma adoção divina, claro que não é, tá certo? Mas dá para nós termos uma leve, né, noção. Os pais terrenos que adotam filhos, eles sempre desejam transmitir algo que é seu, que é próprio seu, para o caráter daquele filho, embora não seja filho de sangue, mas eles sempre tentam fazer isso, né?
Geralmente eles querem pegar as criancinhas menores, não é? Justamente para isso, para inserir no caráter daquela criança que está sendo construído algo que é do seu próprio caráter. Os pais fazem isso, geralmente é assim, não é? Na adoção humana, transformando exatamente nisso. Mas, irmãos, na adoção divina, nós somos transformados na imagem e na semelhança de Cristo. Olha que bênção é isso! Romanos capítulo 8, verso 15. O próprio Deus nos transforma na imagem e semelhança dele. Restaura isso. Olha só, os que foram adotados por Deus, quer mais um benefício? Vocês, eu, que fomos adotados por Deus, temos acesso ao trono da graça e podemos, por intermédio de Cristo, nos achegarmos ao trono da graça, dizendo, clamando, Abba, Pai. Já ouviram essa expressão? Papaizinho, meu pai. Olha isso, irmãos, que privilégio nós temos. Nós não precisamos de absolutamente ninguém intermediando nada por nós, seja um sacerdote religioso, seja quem quer que seja. Ninguém pode intermediar absolutamente nada por nós. Somente Cristo Jesus, aquele que verteu sangue na cruz do Calvário. A gente pode chegar no trono da graça e dizer, Abba, Pai. E Ele nos atende com sinceridade no coração, por intermédio de Cristo. Os adotados por Deus, irmãos, são por eles, olha um outro privilégio, instruídos, são pelo Pai Celestial corrigidos, são pelo Pai Celestial protegidos, são pelo Pai Celestial preservados para o dia da glorificação, onde Ele voltará, buscará os seus filhos e com Ele habitaremos eternamente. Não teremos mais lágrima, não teremos mais dor, nenhuma mazela que nós passamos aqui, porque as primeiras coisas já terão passado. Meus irmãos, nós somos adotados por Deus, mas a nossa adoção alcançará a plenitude quando nós recebermos plenamente a herança em Cristo Jesus, no grande dia da sua vinda. Não caminhe querendo receber heranças espúrias aqui nesse mundo, conchavos, como eu disse aqui no primeiro ponto, não é disso que estou falando. Os nossos corpos, eles serão redimidos, e nós reinaremos com eles sobre toda a criação restaurada. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, a maravilhosa esperança. Uma coisa é nós sabermos o porquê nós somos tornados filhos de Deus, tá certo? Legal, muito bom. Outra coisa é nós termos instrução, o ensino no nosso coração da maravilhosa esperança do que um genuíno filho de Deus tem, tá certo? Olha o verso 2, primeira epístola de João, capítulo 3, o verso é o 2. Nós vamos só nesses 3 versos que nós lemos. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2. Olha o que está escrito lá. Amados, agora somos... O que nós somos? Vamos lá, mais alto, mais uma vez. Nós somos filhos de Deus. E ainda não manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele. Você aguarda esse dia aí ou não? Aguarda ou não? Meus irmãos, a palavra nos ensina a maravilhosa esperança que um genuíno servo, filho de Deus tem. Qual é a genuína esperança? Nós aguardamos a sua volta, aguardamos a sua vinda. Nós não estamos aqui de forma, como disse no começo do culto, protocolar. Nós não estamos aqui numa reunião de domingo porque a gente não tem mais nada para fazer. Absolutamente não. Nós estamos servindo ao Senhor num mero ensaio daquilo que nós passaremos a eternidade com Ele. Nós estamos aguardando a volta dEle. Percebe? Olha, João, depois de tratar sobre a realidade da filiação divina, não é? Acerca de todos aqueles que creem em Jesus, ele afirma que estes possuem uma esperança, conforme nós acabamos de ler no verso 2. Não é uma esperança vazia. Não é aquele velho adágio popular, mais um adágio popular, né? Que eles dizem, não, a esperança, ela é a última que morre. Já ouviram essa? Já ouviram? Coisa nenhuma, irmãos. A nossa esperança morreu, claro que morreu, mas ela ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. E a nossa maior esperança é que Ele voltará e buscará a sua igreja. É essa a esperança que um filho de Deus tem. É para isso que você veio hoje? Para reafirmar essa esperança no seu coração? Não espere outra coisa, senão a própria palavra de Deus enraizada no seu coração, fortalecendo o seu coração, reafirmando isso no seu coração. Irmãos, ao tratar sobre essa esperança superior para aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, não é? O apóstolo afirmou algumas questões aqui. Primeira, dentro desse segundo ponto, o salvo
ele já é filho de Deus desde o momento em que ele crê em Jesus. Tudo bem? Crê em Jesus? Quem habita dentro de nós automaticamente? O Espírito Santo de Deus. Já somos família. Agora, uma coisa que nós devemos entender: a regeneração precede a fé. Tudo bem? Vá comigo. Nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Morto faz o quê? Absolutamente nada. Fica morto. Não é? Deteriora. Vamos colocar assim. Só isso. Espiritualmente e fisicamente. Tanto um caso como o outro. Tá certo? Para que nós pudéssemos crer em Cristo Jesus, antes nós deveríamos ser vivificados. Sim ou não? Por isso o Espírito Santo de Deus nos regenerou. Percebe? Nos vivificou. E aqui, ó, simultaneamente, aí claro, na aplicação desde os tempos eternos, cremos em Cristo Jesus, e na aplicação do nosso tempo, no Cronos, cada um numa época distinta, né? Uns mais jovens, uns mais velhos, uns de meia idade, nós cremos na boa palavra do Senhor em Cristo Jesus. Segundo, o salvo, mesmo sendo filho de Deus, ele ainda tem resquícios do pecado. Tá certo? Devido a isso aqui, ele não está num estado de santidade plena, como haverá de ser no céu, ou novo céu e nova terra. Tudo bem? Nós não estamos num estado de santidade plena. Não pense você, eu sou santo. Olha, Deus disse, sede santos porque eu sou santo. Ele está exigindo isso. Tem uma característica, a gente precisa ler o contexto. Tá bom? Do que está sendo determinado e designado ali. Nós não estamos num estado de santidade plena. Mas veja que interessante. Nós não éramos ou não somos quem nós éramos. Tudo bem? Os filhos de Deus não são mais quem eram antes. Pecadores, inimigos de Deus, que causaram rebelião contra Deus. Estou falando dos filhos de Deus. Nós ainda estamos longe de ser quem nós devemos ser. Tudo bem? Mas um dia nós seremos aquilo que o próprio Deus decretou que nós deveríamos ser. Percebe? No dia da glória celeste, quando nós estivermos junto com Ele. Então veja, nós ainda caminhamos com a natureza pecaminosa aqui. Tá legal? Por isso que todos os dias nós devemos ter uma vida, um exercício devocional, e isso é muito amplo, né? Leitura da palavra, oração, meditação, culto, reunião aqui, não é verdade? Tudo isso, claro, tá certo? É um fortalecimento espiritual. Agora veja, terceiro, o cristão verdadeiro, ele foi tornado filho de Deus, e um dia também terá um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, não é? Terá um corpo glorificado. Se isso também não te causar alegria, eu não sei mais o que é que causa alegria. Porque ter um corpo glorificado, irmãos, não faz com que nós estejamos nas mazelas da matéria aqui, necessitados de muitas questões, não. Nós não teremos mais nenhum problema quanto a isso. Quarto, o homem que é tornado, a mulher que é tornada filho de Deus, através da fé em Jesus, o verá, isso aqui para mim, aí, acho que é o melhor. O verá como ele é. Você entendeu o que eu falei? Somente os que são filhos de Deus verão ele como ele é. Tudo bem? Isso aqui é os filhos de Deus. Agora, a Bíblia afirma, irmãos, que os salvos serão glorificados em Cristo. Isso significa que quando Cristo ele retornar, voltar pela segunda vez, não é, para buscar a sua amada igreja, a noiva do Cordeiro, não é? Os cristãos que já morreram, sabe aqueles entes queridos, aqueles nossos amigos, faleceram, crendo em Cristo Jesus, gente do passado, que nós nem conhecemos, tá bem? Crendo em Cristo Jesus, na provisão do Messias salvífico, é claro, esses que já morreram ressuscitarão, não é verdade? Para a glória. Já os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, os filhos de Deus glorificados em Cristo poderão então desfrutar de todo o Senhor na sua plenitude, para todos sempre em sua presença amorosa. Eles viverão aqui em perfeita comunhão com o Criador, em perfeito alinhamento com o Criador, não estando mais sujeito a essa carne pecaminosa que nós temos hoje. E veja, nesse momento aqui, essa é a nossa esperança. A obra da salvação realizada por Cristo será aplicada de forma completa, não é verdade? A quem é filho de Deus. É aquilo que nós conhecemos como já e ainda não. Estamos salvos? Claro que sim. Cristo verteu o sangue na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus morreu desde antes da fundação do mundo. Evidentemente que sim. Ele já veio a essa terra. Ele encarnou. O Verbo se fez carne. Crucificado. Corpo dilacerado. Sangue vertido. Claro que Ele nos salvou, mas ainda não no sentido da glorificação. No dia que nós estivermos com Ele, de fato, essa salvação será uma completude. Percebe?
Compreende isso? É nesse cenário que nós temos esperança. É nisso que nós temos esperança. A nossa salvação alcançará a plenitude nisso. Essa será a última etapa da obra da redenção, poderíamos colocar assim. Será a última etapa do sentido da salvação plena. A glorificação em Cristo aqui, para viver a eternidade na bem-aventurança de Deus, é a herança final prometida para os redimidos. Essa é a nossa esperança. Antes de o mundo ser criado, Deus planejou a salvação do seu povo. E se você quiser uma referência bíblica, não é? Tem uma turma que fala assim, eu vou falar só para não ficar em minhas palavras. Já ouviram isso? Então, olha lá, está no capítulo 1 de Efésios. Eu te convido a ler em casa, fica a lição de casa. Leia o capítulo 1 de Efésios e tantos outros que poderíamos citar. Deus já planejou isso. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Conforme o seu propósito, no tempo oportuno, seu Filho veio ao mundo na plenitude dos tempos, para executar esta obra aqui de redenção. Essa obra aqui foi planejada pelo Pai. Essa obra aqui foi executada pelo Filho. Essa obra aqui é aplicada aos redimidos através do Espírito Santo de Deus. Por isso Ele mesmo é o penhor da herança dos salvos, como diz Efésios 1, 13 e 14. É por isso. Sim, a presença do Espírito Santo em nós, em mim e em você, garante que um dia, finalmente, nós seremos glorificados em Cristo. Que maravilhosa esperança, irmãos, é para nós, em sabermos que verdadeiramente nós estamos guardados em Deus. Essa é a esperança que tem um filho de Deus. É isso que João está falando. Percebe? Esse estado será muito superior ao de Adão. Será muito superior ao de Adão antes da queda, né? Será muito superior. Adão e Eva no Éden experimentaram, né, a possibilidade de pecar ou não pecar. Eles pecaram. Mas, meus irmãos, na glorificação, quando nós estivermos com Cristo, não haverá possibilidade de pecado. O pecado será extirpado do nosso corpo. Nós não mais ofenderemos o nosso Criador. Será muito melhor, muito melhor. Não é um retorno ao Éden, é melhor que o Éden. Percebe? Muito melhor, muito melhor. O novo céu, na nova terra, não haverá mais mal, não será possível contemplar o mal, o pecado e a morte aqui estarão definitivamente banidos para todo sempre, diferentemente dos nossos primeiros pais. Após, né, falando de Adão e Eva, após nós sermos glorificados em Cristo, jamais iremos transgredir a lei do Senhor, jamais nos rebelaremos contra Ele, será alegria eterna. Essa é a nossa esperança, é isso que cremos. Terceiro e último lugar. A palavra de Deus, ela nos ensina como deve ser a vida agora de um filho de Deus nessa terra. Uma coisa é nós sermos tornados filhos de Deus, outra coisa é a esperança que nós temos enquanto filho de Deus. A terceira coisa é como é que nós devemos viver aqui nessa terra como filhos de Deus. Verso 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 3. Olha o que está escrito aí. E a si mesmo se purifica. Quem se purifica? O que está escrito aí? Todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Quem é que tem esperança nele? Os filhos dele. Sim ou não? Olha só o que João está falando, terminando aqui no verso 3. E a si mesmo se purifica. O que nele tem esperança. O filho de Deus, a filha de Deus que tem esperança. Assim como ele é puro. Quem é puro? Deus. João nos mostra que todos aqueles, irmãos, que são filhos de Deus, eles devem viver uma vida prática. E aí, claro, aqui é o aspecto da santidade. Devem viver uma vida prática de santidade. Efésios, coloca pra gente aí, Júnior. Efésios capítulo 1, se não me engano é o verso 4. Dá uma olhadinha. Efésios capítulo 1, verso 4. Aí, é isso mesmo. Olha o que esse texto diz, irmãos. Assim como nos escolheu nele. Nele quem? Ele mesmo. A causa de nós sermos escolhidos por Deus, não é porque a gente é bonzinho, porque não. A causa da eleição está nele, é soberania. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e repreensíveis perante ele e em amor. Ou seja, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro. João mostra exatamente como devem ser todos aqueles que são filhos de Deus em sua caminhada terrena, em sua vida terrena. Deve ter uma vida prática de santidade. Percebe? Nós somos salvos
para as boas obras e não salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para caminhar numa vida de santidade. Nós não nos tornamos santos antes para depois ser salvos, até porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Como é que nós íamos nos santificar? Qual o sentido disso? A Bíblia é muito clara nesse sentido. E veja, eu não quero muito me ater aqui, quero dizer a vocês como é que deve caminhar alguém que é filho de Deus. Alguns dizem que a certeza plena da salvação, ela induz as pessoas a viver no pecado, tá certo? Olha só, tem gente que fala, não, mas então se Deus escolheu, Deus salvou, maravilha, então eu posso enfiar o pé na jaca, posso fazer o que eu quiser. Irmãos, uma pessoa que pensa dessa forma, sequer talvez tenha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Uma pessoa que pensa dessa forma, será que é filha de Cristo mesmo, filha de Deus de fato, em Cristo Jesus? Porque aqueles que são filhos do Senhor não pensam dessa forma. As Escrituras afirmam o contrário, não é? Conforme a gente pode observar nisso que o próprio João diz, não é porque a gente é salvo, a gente enfia o pé na jaca, sai pecando, torta à direita, está tudo certo e tudo bem. Não, de forma nenhuma. Não nos levam uma vida desse jeito, não. Ou seja, em primeiro, a certeza da salvação de que nós temos leva o Filho de Deus a ter uma vida santa. Para quê? Para agradar, e não somente para isso, agradar a Deus, né? E não somente para isso, mas para honrar aquele que nos deu essa esperança. É a parte A do verso aqui que nós lemos, verso 3. Não é? Segundo, ele fala, como se fosse dessa forma que eu vou citar a vocês, a certeza de morar eternamente com o Senhor faz com que os filhos de Deus queiram imitar a Cristo, vivendo longe do pecado, distante do pecado, e não enfiando o pé na jaca do pecado, não escorregando o pecado à torta à direita e falando, não, estou salvo, legal, tudo bem. Não, cuidado, esse não é um pensamento bíblico, tá certo? Terceiro, a certeza da vida eterna faz com que os filhos de Deus aqui abandonem todo e qualquer pecado, pois quem tem Jesus não vive na prática do pecado, não vive na prática da impureza. Quem vive na impureza não conhece a Deus, tá certo? Como deveria conhecer, pelo menos. Do começo ao fim, a Bíblia, ela fala para nós sobre a necessidade de nós vivermos em santidade ao Senhor, do começo ao fim. Eu poderia ficar citando um texto acima do outro, bons textos e mais textos e textos, vocês já conhecem muitos deles. É o conceito bíblico. Fala para nós que nós devemos viver numa santidade, ou em santidade. Através da palavra do Senhor, Deus revela ao homem qual é o padrão de vida que agrada a Ele. Qual é o padrão de vida? Uma vida santa, uma vida apartada do pecado, uma vida de luta contra o pecado. E mesmo quando nós sucumbimos ao pecado, pode acontecer, é claro, nós temos a natureza pecaminosa, mesmo quando fazemos isso, isso não deve agradar o nosso coração. Não deve ser, oh, que legal, que bênção, pequei, né? Não, irmãos, nós gememos sobre o fardo do pecado, nós queremos ver o pecado extirpado do nosso corpo, nós não somos favoráveis ao pecado, percebe? Então olha como anda um genuíno filho do Senhor, exatamente dessa forma. E veja, a santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus, tá certo? Ele comunica isso a nós, partilha conosco aquilo que Ele faz, que Ele é santo, Ele é, aliás, e nós também devemos seguir nesse padrão. No mesmo padrão de santidade de Deus? Evidentemente que não. Deus é a santidade suprema, não é? Extrema. Tantos emas que você possa imaginar aí na sua cabeça. Claro, não estou dizendo isso, mas nós devemos imitar, não é? A essência, a santidade de Deus, caminhando numa vida de santidade. Ele nos dá, através da Bíblia Sagrada, o padrão pela qual nós devemos caminhar. Não é o contrário do que Deus fala. É justamente favorável ao que Deus fala. Vocês estão lembrados do salmista Davi? A tua palavra escondi aonde? No coração. Não é? Para quê? Para não pecar, não errar o caminho, não errar o alvo, né? Não pecar contra ti. Não é assim? O salmista não disse isso? O salmista Davi fala isso, exatamente isso. Até porque, irmãos, Provérbios também diz para nós, Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Coração não é isso que pulsa aqui, esse músculo não, né? Questões volitivas, mente, tá certo? Tudo que envolve isso daqui, sobre tudo que deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Sabe por quê? Porque é do coração que procedem todas as saídas da vida. Se nós cravarmos a palavra do Senhor no coração para não errarmos contra Ele, nós estaremos vivendo de acordo segundo o padrão que Deus estabeleceu e não o que o mundo estabeleceu. Perceba, nesse sentido, ninguém pode ser como Deus, é claro, em santidade, pois a declaração bíblica fala claramente para nós, Apocalipse capítulo 15, verso 4. Porque só Tu, Senhor, és santo. Aí alguém pode pensar, a Bíblia é contraditória? Deus está falando para nós sermos santos? Ele está instruindo nós sermos santos?
caminharmos em santidade, e ele mesmo está falando na própria palavra que ele revelou, que só ele é santo. Irmãos, até mesmo as criaturas que nunca pecaram, veja bem isso, as criaturas que nunca pecaram, por exemplo, como serafins, não é, que se prostram ali diante dele dia e noite, né, e o adoram sem parar, até mesmo essas criaturas que nunca pecaram, eles exclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque é que nós, irmãos, meros pecadores, tornados filhos de Deus, que temos essa esperança, não caminharia dessa forma? Sobre esse aspecto, a santidade de Deus é singular, é inigualável. Tá certo? A santidade de Deus é um dos seus atributos comunicáveis. Isso implica, na verdade, que o Senhor compartilha desse atributo moral, né, com o homem, com a mulher, a fim de capacitá-lo a viver uma vida de maneira santa, de maneira agradável a Ele, não é, conforme sua vontade. Daí sim vem a ordem, né, Levítico capítulo 19, verso 2. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, eu sou santo. É daí que vem a ordem, percebe? É o padrão pela qual Deus estabeleceu. Os redimidos são santos porque foram separados por Deus, irmãos, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Essa santidade, ela flui da cruz de Cristo Jesus, porque aquilo que Deus, né, fez por nós, nos comprando, nos tomando para si, Cristo aqui é o perfeito, Cristo é o eterno sumo sacerdote, que concede ao seu povo livre acesso, como eu disse, ao trono da graça, no santuário celestial. Para isso nós devemos viver uma vida santa. Percebe? Mas por um lado o cristão está completamente filho de Deus, né, genuíno, caminhando. Por outro lado, ele deve viver uma vida de santidade ao Senhor num processo contínuo e progressivo. Não é uma santidade de uma palavra de domingo. Eu venho aqui e falo para vocês: sejam santos, porque a palavra instrui. Legal, escutei aqui, tá bom. Semana que vem, pé na jaca de novo. Não. É uma instrução para nós vivermos lutando contra o pecado. É uma vida. É um aspecto progressivo e contínuo. Não é hoje só no culto. É de hoje até o dia que Cristo voltar. Todos os dias da nossa vida. É de manhã, é de tarde, é de noite. Nós devemos nos cadenciar a viver uma vida santa. É assim que um filho de Deus caminha aqui nessa terra. Percebe? É dessa forma que um filho de Deus, uma filha de Deus, caminha nessa terra. A santificação é uma obra operada por Deus, e o cristão ele é participante desse processo. Existe responsabilidade humana? Sim. Moralmente falando, nós somos responsáveis. Tá certo? Sim. Claro que sim. Agora quer dizer que eu me santifico a mim mesmo? Claro que não. Todo o processo inicial sempre foi de Deus. Relembre de novo, você estava morto em delito e pecado. Como é que você ia se santificar? Tá certo? A santificação é aquilo que é realizado no nosso tempo presente para o nosso corpo. Percebe isso? É esse o sentido. Olha, irmãos, assim a santificação ocorre na vida interior do homem, de modo que ele naturalmente afeta o homem por inteiro, que antes era depravado, por inteiro. Agora afeta o homem por inteiro, ou seja, corpo, alma, intelecto, vontade, afetos. Tá certo? A salvação é isso. A vida aqui de um filho de Deus, ainda aqui nessa terra aqui, deve ser caminhar em aspectos como? Primeiro, a mortificação do velho homem, ou seja, a natureza pecaminosa. Mesmo após ter sido regenerado, a natureza pecaminosa não é tirada de nós, mas é através da santificação que a velha natureza é subjugada. É através da santificação que a velha natureza é morta. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez. É assim que caminha um filho de Deus. Segundo, o revestimento do novo ser criado, regenerado em Cristo, né? Através do Espírito Santo para as boas obras, enquanto que a velha natureza, ela vai sendo mortificada, ela vai sendo crucificada com Cristo, né? Esse é o sentido, é o conceito bíblico, e o redimido ele é conduzido a um modo de vida em Cristo que agrada a Deus. Efésios, né? Capítulo 4, o capítulo inteiro quase fala isso para nós. Além disso, a santificação é realizada na vida do cristão através de vários meios que o Espírito Santo emprega. Alguns deles eu falei para vocês. Por exemplo, a leitura da palavra é um meio de santificação? Sim. O estudo da palavra, toda quarta-feira nós estamos reunidos aqui, às 20. É um meio de santificação? Também. A oração é um meio de santificação? Claro, não precisa nem dizer isso, né? Os sacramentos, ceia e batismo, meios de santificação? Sim.
a comunhão entre os redimidos no corpo de Cristo. Comunhão genuína, é isso que eu estou dizendo. Meio de santificação, sim. A adoração é um meio de santificação, sim. O direcionamento providencial de Deus na vida do cristão em todos os dias, meio de santificação, claro. Irmãos, a santificação é inevitável na vida dos genuínos filhos de Deus. Isso acontece, irmãos, porque desde o princípio Deus nos escolheu para nós sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo de Deus. Da onde você tirou isso? Segundo a carta à igreja de Tessalônica, capítulo 2, verso 23, está escrito lá. A gente não precisa inventar nada, é só pregar a Bíblia, está na Bíblia, tá certo? Olha o que diz o texto, segunda carta à igreja de Tessalônica, capítulo 2, verso 23, diz assim: porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Primeiro ponto, o que ele fez? Nos escolheu para sermos salvos, mediante a obra santificadora de quem? Do Espírito Santo. Percebe? Portanto, irmãos, a santificação, que é algo característico na vida dos filhos de Deus, ela reflete algo que é invisível a nós, algo que é interno, ela transmite ao externo. Ela reflete algo que está dentro de nós. Percebe? A transformação que ele fez em nós, Jesus, o Espírito Santo, Deus, a Trindade como um todo, agora na santificação e também na conversão, é refletido exteriormente, fora. Tá certo? É nesse sentido que nós devemos caminhar. Ela demonstra aqui a forma clara que alguém nasceu de novo de fato. E agora é uma nova criatura, conforme a imagem e semelhança de Cristo. E agora pode falar assim, olha, eu sou filho de Deus, claro. Agora pode, com toda a convicção. Né? Através aqui da santificação, o regenerado ele segue os passos de Cristo. Ele deseja ardentemente o dia em que finalmente poderá contemplar a face de Cristo. Bendito seja o nosso Senhor, meus irmãos. Eu vou concluindo para nós louvarmos. Que através do seu amor, veja, tornou a muitos como filhos seus. Quero crer que nós temos aqui muitos filhos dele. Olha só. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos, que através do seu amor nos condiciona aqui a maravilhosa esperança de nós aguardarmos ardentemente a promessa do seu retorno para nos levar junto com ele eternamente. É isso que aguardamos. Bendito seja o nosso Senhor, que compartilha conosco esse atributo de santificação e nos ajuda todos os dias das nossas vidas a nós caminharmos, não é? Nos ajuda todos os dias a sermos conformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E o resultado de ser filho de Deus, irmãos, e o resultado de ser filho de Deus é que os filhos de Deus sempre, eles estão dispostos, sempre, sem hesitação alguma, a sofrer pela causa do Evangelho, a sofrer pela causa de Cristo. Os filhos de Deus se tornam participantes do sofrimento de Cristo. Isso não quer dizer que nós acrescentamos algo ao sofrimento redentivo do Senhor, absolutamente não, mas que nos aproximamos cada vez mais dele em amor e devoção. Graças a Deus, irmãos, nós somos filhos. Deus seja louvado pela sua preciosa palavra. Amém?